Os 5 trilhos de crochê que sumiram, coisas que somem aqui, ó. Oi, Ana e todos os assombrados. Meu primeiro relato! Oi, Ana, eu sou a fulana de tal, pode me chamar assim. Eu vou contar um pequeno resumo aqui para vocês entenderem. Eu fui criada pelos meus avós e a vida toda, na casa, éramos só nós 3. A minha avó faleceu em dezembro de 2016. Quando ela morreu, minhas tias foram separar os enxovais. Como tinha muitos novos, elas acabaram deixando então para mim. E eu continuei morando com meu avô. Só depois que ele faleceu, já em 2019, que aí eu fui morar sozinha. Até que eu me casei em 2021. A minha avó tinha deixado trilhos de crochê para pôr na mesa. Ah, tá. Trilhos de crochê seria... como que é que minha mãe faz? Que põe assim, Nossa, me fugiu o nome. É que aqui a gente não chama de trilho de crochê. Nossa, fugiu o nome. Que é tipo uma toalha comprida, assim, que pega do começo ao fim da mesa, assim. Nossa, me fugiu o nome. Bom, enfim, acho que é isso. Minha avó tinha deixado trilhos de crochê para pôr na mesa. Sabe aqueles de pôr no centro da mesa, grande? Sei. Ana, como eu não tenho mesa grande, falei que eu ia levar para minha mãe na véspera do ano novo de 2023. E minha mãe falou que ia levar para a vizinha, pois ela adora crochê e minha mãe já não gosta muito. Tá, separei 5 trilhos de crochê. Coloquei em cima do sofá da sala e aí o meu filho de 8 meses também estava no sofá. Fui arrumar umas coisas no quarto e quando eu fui para fora, Ana, quando eu saí do quarto, eu olhei e só vi o meu filho em cima do sofá. Os crochês sumiram. O portão estava fechado e como nós temos um cachorro que não deixa ninguém entrar, era impossível alguém ter entrado na casa. Falei para o meu marido e ele acha que eu sonhei que eu separei, pois ele não acredita nessas coisas. Eu procurei igual uma doida e não achei. Desapareceu. Ana, eu não tô doida. Eu sei que eu separei e que coloquei em cima do sofá. Ana, eu falei isso pra minha mãe. Ela falou que eu tava doida. Minha mãe não acredita em nada de sobrenatural, pois ela é uma católica fervorosa. Ela brigou comigo, falou que eu não queria levar pra vizinha e que eu inventei a história. Ana, como nós temos poucas coisas em casa, eu olhei em tudo. Eu não achei e até hoje eu não sei onde foi parar. Eu vou ressaltar que a minha avó era muito apegada com as coisas dela. Tanto que eu tenho um relato do vestido de noiva dela. E eu vou deixar isso para uma outra hora. E o pior que eu sempre me questiono, será que foi o espírito da minha avó que não queria que eu desse para alguém e decidiu levar os crochês embora? E é isso, Ana. Tenho vários relatos, até relatos de vizinhos que me contaram, da maledite da minha tia e muitos outros. Qualquer dia eu crio coragem e mando. Fica com Deus, perdoe os erros, pois estou com o meu pequeno no colo e estou escrevendo pelo celular. Tá tudo bem. Bom, isso acontece bastante. Essas coisas sumirem, você não tá louca, fique tranquila, elas somem mesmo. Pode muito bem ser sua avó mesmo. Se ela era muito apegada, gostava muito, falar, vai dar pra fulana? Vai nada. Deixa isso aqui. Né? E sumiu. Ou alguma outra coisa, não sei. Mas temos vários relatos de coisas que somem do nada e às vezes nunca aparecem, ou aparecem em lugares que você fala, aqui? Ou aparece no mesmo lugar que você já procurou, aí você fala, mas eu já olhei aqui, não tava. Ou aparece, sei lá, vai saber aonde que vai aparecer. Relato. Deixa eu ver. Relato verdadeiro. Os filmes de psicopatas, coincidência estranha. Vamos ver do que se trata. Olá, querida Ana, família e amigos assombrados. Vendo os relatos, filmes de terror parte 2, acho que é a coletânea temática, seria isso? Eu me lembrei de 2 eventos estranhos que aconteceram comigo e com amigas, assistindo 2 filmes de psicopatas em épocas diferentes. Já adianto que não há evento sobrenatural, mas sim coincidências estranhas. O primeiro filme eu assisti na década de 80, na companhia de uma amiga também adolescente como eu.
Época que deveríamos contar ali com uns 13 ou 14 anos. O filme pegamos numa locadora, como se fazia naquele saudoso tempo. Trata-se do filme A Morte Pede Carona, do ano de 1986. Nesse filme, o ator Rutger Hauer, não sei se é assim que fala, ele fazia o papel de um psicopata. Um dia após assistirmos o filme, minha amiga me relatou que tinha visto em nossa rua um homem idêntico ao do filme, com o mesmo comportamento, ou seja, de desequilibrado, falando sozinho na rua, o que eu não acreditei. Eu achei que ela estava tirando com a minha cara. Uns dias depois disso, estava eu no ponto de ônibus e não é que eu vi o homem. Era de fato idêntico ao ator. Ele estava encostado em uma mureta perto do ponto e parecia ser perturbado. Depois ele sumiu e aí nunca mais vimos, né? Nunca mais vimos depois disso. Depois, muitos anos após essa coincidência, eu já estava na faculdade, já era a década aí, já era os anos 2000, época que ainda se pegava filmes em locadoras, no ano 2000, só que aquelas grandes, acho que aquelas que se chamava Blockbuster, né, nas grandes locadoras. Essa era na Praça Pan-Americana em São Paulo. Eu e duas amigas pegamos o filme Seven, de 1995, com o Brad Pitt, não é? Ana do céu, quando tarde da noite minha amiga, que era a única que tinha carro na época, foi me deixar em casa, passamos novamente pela Praça Pan-Americana e paradas no trânsito dessa praça, olhando para o carro do lado, ficamos assombradas efetivamente, pois o motorista do carro era igual ao psicopata do filme, o ator Kevin Spacey, que ficou nos encarando com curiosidade. De repente, por causa de nossas caras de espanto, né? Tá assim. Estranho, né, Ana? Essas foram as poucas vezes que assisti filme de psicopata. Pois com você também... pois como você também não me agradam. É porque eu falo que eu não gosto desses filmes de crimes, essas coisas assim. Eu gosto mais do sobrenatural mesmo. Dos Mansão Bly, Residência Hill... Os Outros, essas coisas. Eu gosto mais dos sobrenaturais. Mas vamos combinar. Coincidências estranhas, não? Um beijo para você, sua família e amigos assombrados. Obrigada por ler mais este relato. Um beijo para você. E agora eu não sei se o Seven é com o Brad Pitt ou não. Sei lá. Será que era alguém parecido e a mente fez acreditar, mas 2 vezes e 2 pessoas diferentes verem a mesma coisa, dizendo que é idêntico? Ai, sei lá, será que acabou sendo criado forma pensamento, mas eu nunca vi isso assim, sabe, de ter pessoas justamente nesse tipo de filme. Mas já vimos até relatos de pessoa que viu a Mônica, o Pikachu, o monstro do Monstros S.A. Então, será que, de repente, pode ser criado uma tulpa, né, uma forma pensamento daquilo e se apresentar a nós? De repente, por estar pensando muito naquilo, ou ser o filme do momento, e aí todo mundo tá assistindo e aquilo lá acaba criando uma certa vida e fica ali pelo meio. Mas eu nunca vi o Homem-Aranha, eu nunca vi o Thor. Podia ver também, né? Porque é um filme da época, né? Que tá em alta. Podia aparecer uns, né? Uns Homem-Aranha, uns Miranha. Mas não sei. Se já aconteceu algo com você, igual a moça falou aqui, que ela relatou, manda o relato pra gente. Amante Maledite. Olá, Ana, tudo bem? Espero que sim. Me chamo Fulaneide e hoje vou relatar algo que aconteceu comigo ainda este ano. Não sei dizer ao certo a data do ocorrido, mas acredito que aconteceu entre os meses de junho e julho de 2021.
Bom, eu tenho uma união estável com o meu namorado há 5 anos e alguns meses. Temos gêmeas, 2 meninas lindas, e o nosso relacionamento sempre foi estável. Nunca fomos de brigar ou discutir por coisas banais. Sempre sentávamos e conversávamos sobre o que estava incomodando e resolvíamos o problema sem muito conflito. Temos uma ligação muito forte, eu não consigo ficar longe dele e nem ele longe de mim. Nos amamos muito e sempre foi assim. Mas nesses últimos meses, passamos por alguns problemas conjugais extremamente estressantes, exaustivos e confusos, o que foi muito estranho, principalmente para mim. Tudo começou quando ele parou de demonstrar afeto por mim. Nossas relações conjugais não estavam acontecendo com tanta frequência. Às vezes era porque eu estava cansada, pois eu tenho gêmeas para cuidar. E em outras ocasiões ele não queria nada comigo, o que era muito estranho. Quando eu queria conversar, seja sobre o trabalho ou outra coisa, ele não tinha assunto. E passávamos dias assim, como estranhos dentro da nossa própria casa. Tirando os dias em que ele se estressava com as nossas filhas e do nada ficava irritado de uma forma que ele nunca ficara antes, porque ele não é assim. Ele sempre foi muito amoroso e carinhoso comigo e com as meninas. Tudo isso era confuso para mim, pois eu não estava acostumada a ser tratada dessa forma. Foi aí que tudo começou a fazer sentido na minha cabeça. Eu desconfiei, Ana, de uma possível traição, mas eu não falei nada. Decidi esperar ele vir me contar a verdade. Eu coloquei nas mãos de Deus e pedi sabedoria e orientação aos bons espíritos de luz para saber lidar com essa situação com cautela e paciência. Foi aí que comecei a colocar o Salmo 91 e outros mantras de transmutação de energias na minha casa, junto com incensos diariamente, e percebi que ele ficava incomodado com o cheiro e com as orações. Então pensei, opa, tem algo a mais aí. Passaram-se alguns dias e ele confessou o que tinha feito, em prantos, chorando e pedindo perdão, pedindo para que eu não o deixasse. Apesar da tristeza e de achar estranho tudo isso, eu perdoei e tentei esquecer. Depois de uma semana aconteceu de novo, a mesma novela. Ele confessou, chorou e pediu perdão. Então pensei, tá, agora deu, né? Não quero mais ser trouxa. Chorei muito, Ana, porque não é fácil. A traição dói de uma forma que eu não sei explicar. E por conta disso decidimos terminar o nosso relacionamento, porque eu olhava para ele e lembrava da merda que ele tinha feito. Eu não queria mais isso, eu só queria seguir em frente, ir embora para casa da minha mãe, sei lá, para qualquer lugar e esquecer tudo isso. Foi aí que tudo ficou mais estranho ainda, porque a partir do momento que decidimos que eu iria embora, ele passou a trazer a amante maledite para dentro da nossa casa. Comigo e com as meninas aqui ainda. E eu aceitei. Na minha cabeça era normal, porque nós tínhamos terminado o nosso relacionamento de 5 anos. Eu não me importei dela estar aqui, pois eu iria embora mesmo, e ele nem estava mais comigo, então eu deixei quieto. Eu não me importava com mais nada, mas lá no fundo eu ficava triste, vendo ele se beijar. Gente, que falta de respeito! Por mais que tenha terminado, né? Mas, né? Ficava lá no fundo, eu tava triste vendo ele se beijando e se abraçando na minha frente, principalmente quando eu escutava ela chamando ele de amor. Às vezes eu ficava tão deprimida que nem atenção para as minhas filhas eu conseguia dar. Eu me perguntava toda hora, por que isso tá acontecendo comigo, meu Deus? Ela pegava as meninas no colo e eu odiava isso, mas eu não conseguia falar para ela largar. Parecia que algo estava me trancando, fazendo eu acreditar que tudo aquilo ali era normal. Eles dormiam no quarto ao lado, ao qual eu e as meninas dormíamos. Gente, eu estava confusa com o fato do meu recente ex-marido estar dormindo com outra mulher na mesma casa que eu. Parecia que ele queria se livrar de mim e das meninas. Então fui conversar com a minha mãe, que é médium, porque eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia mais o que pensar e não queria ficar deprimida. Então ela disse para eu continuar purificando a casa e fazendo orações,
pois ele estava obsediado. E a oração é a melhor arma contra o que não é de Deus. Havia uma energia negativa muito forte nessa casa, porque de noite se escutavam passos. As meninas não conseguiam dormir direito, acordavam assustadas no meio da noite. Minha mãe, quando vinha dormir aqui, dizia apavorada que queria dormir comigo no meu quarto, porque no quarto que ela estava, puxavam a coberta e o pé dela. Ela escutava ruídos e sussurros, via vultos, foi horrível. A amante Maledite era falsa, uma cobra venenosa. Se fazia de simpática. Até na festa de 1 aninho das meninas ela foi, com a minha autorização. Pois é, eu não sei por que eu autorizei. Eu não sei o que deu em mim. Não sei como não fiquei triste vendo os dois juntos num cantinho da festa, com toda a família olhando sem entender absolutamente nada. Eu praticamente me tornei amiga dela. Mas depois de conversar muito com a minha mãe, percebi que eu era cega. Eu não estava enxergando o que se passava na minha própria casa, debaixo do meu nariz. Eu estava sendo cega, para que a amante Maledite roubasse o meu marido de mim sem que eu lutasse por ele. Foi então que ele revelou para mim que não havia dito para ela que estava... Foi então que ele revelou para mim que não havia dito para ela que estava comigo ainda. Quando a conheceu. É que não havia dito para ela que estava comigo. Que estava comigo ainda quando a conheceu. Tipo, ele estava com ela, mas ele mentiu que já tinha separado, é isso? Mas eu desconfio que ela sabia sim. Porque tem que ser muito burra, né, Ana? Para não desconfiar de um homem casado. Porque na nossa geladeira tinha foto nossa. Ela queria roubar ele de mim, sim. E eu abri os meus olhos e decidi lutar pelo que é meu. Novamente pedi auxílio a Deus e fui num centro espírita pedir ajuda. Como meu marido é ateu, eu fiz tudo no lugar dele. E graças a Deus funcionou. Porque os dois começaram a brigar. Ele começou a se cansar dela e voltou a me amar novamente. No entanto, ela parecia uma vampira, vindo todos os dias na nossa casa fazer escândalo, chorar, pedir para que ele voltasse para ela, falar que tinha inveja de mim porque ele me amava de verdade. Sabe, Ana, uma verdadeira cobra. Eu até levei minhas meninas para benzer e o meu marido quase ficou louco. O obsessor quase levou a vida dele. Mas eu orei muito e pedi a Deus que intervisse e não permitisse. Foi uma loucura. Ainda me pergunto se somos vítimas de magia, porque foi tudo muito estranho. Hoje voltou tudo ao normal, graças a Deus. Soube que a amante Maledite perdeu o emprego e sumiu. Nunca mais ouvi falar dela. E também nem quero ouvir. Não desejo o mal dela e sei que o karma está entre nós e sempre vem para quem merece. Bom, esse foi o meu relato resumido, né? Porque se eu contasse tudo em detalhes, ficaria muito longo. Adoro seu trabalho, que Deus abençoe você e sua família, Ana. Gratidão. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Laia, gente, será que tinha magiazinha ali pro meio? Porque... ela estava meio que anestesiada, aceitando tudo ok, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Inclusive, na casa não, né? Você pode fazer o que você quiser pro lado de lá, mas aqui na fuça... E as crianças, como que fica a cabecinha delas vendo que, assim, na cara, do nada, de uma hora para outra, começar a trazer outra pessoa ali, né? Não sei, sei lá. Bora pro primeiro relato desta noite, que é este daqui. A cabeça flutuante seria um yokai? Esse negócio de cabeça flutuante, gente, teve uma época que vieram muitos relatos sobre cabeças flutuantes, aparições de cabeça, né? Muito interessante, cabeças redondas, assim, aparições, né? Interessante. Agora vamos ver esse daqui, então. Yokai é um termo usado para designar uma vasta
uma vasta variedade de criaturas sobrenaturais do folclore japonês. O termo é ambíguo. Podendo se referir a demônios, espíritos ou monstros. Ok, então já está explicado o que é um yokai. Ana e Assombrados, mais uma vez a Fulanilda aqui escrevendo para o canal. Fiquei muito feliz por vocês terem gostado do último relato que eu enviei. Para quem não assistiu, é esse aqui, ó. Prestando ajuda espiritual em outro plano. E dessa vez eu decidi mandar uma das experiências mais assustadoras que eu já vivi no quesito sobrenatural. Antes de começar, quero deixar claro que não estou aqui para julgar programas de TV, nem a cultura japonesa. O que irei narrar foi o que aconteceu comigo, o resultado das pesquisas que realizei e as impressões que tive no fim de tudo. Observação: no relato, os nomes já estão trocados. Bom, em um dia qualquer de 2021, não me recordo o mês, eu e meu esposo nos recolhemos para dormir normalmente. Então, eu acordo de madrugada e logo ao abrir os olhos, vejo logo de cara que havia algo no quarto que não deveria estar ali. Eu tomo um susto inicial, né? E fecho os olhos rapidamente, mesmo sem ter visto de fato o que era. O susto foi forte. Meu peito doía muito e o meu coração parecia que ia sair pela boca. Até as minhas mãos estavam trêmulas. Então, de olhos fechados, fui tentando controlar a minha respiração. Com a minha mão direita, fui massageando o meu tórax enquanto conversava comigo mesma em pensamento. Calma, você não tem nem certeza do que você viu. Pode ter sido apenas impressão. Pode ter sido a luz que entrava pelas frestas da janela. Uma blusa que caiu da cadeira na hora em que você abriu os olhos. E mesmo que você tenha visto alguma coisa, você sabe que não precisa de tudo isso. Se acalma. Respirei fundo, a dor foi passando e a arritmia também. Estando agora mais calma, agora eu tinha duas opções: virar de lado, ignorar o que aconteceu e tentar dormir, ou abrir os olhos de novo e conferir se eu havia visto mesmo alguma coisa. Eu achei melhor escolher a segunda opção e checar se estava tudo bem. Abri os olhos bem devagar e lá estava, nos pés da cama. Era uma cabeça! Uma cabeça! Não tinha corpo, era só uma cabeça humana. Porém, ela tinha características bem interessantes, ou características bem assustadoras. Ela era careca, tinha um nariz tão grande que eu pensei que fosse um focinho, mas depois eu vi que era um narigão mesmo, tipo um nariz de batata, só que o dele era um batatão. Sua boca era cheia de dentes afiados e encavalados. A princípio, achei que estava aberta, numa espécie de sorriso macabro, tipo o gato da Alice no País das Maravilhas. Mas depois de observar melhor, percebi que ela não estava sorrindo, mas os seus dentes ficavam à mostra pelo fato dela não ter lábios, nem superiores e nem inferiores, e não tinha bochechas. Sua boca era rasgada nas laterais e por isso os dentes das laterais também apareciam, tipo o Baraka, né, do Mortal Kombat. Mas o mais assustador eram os seus olhos. Eram enormes e amendoados, desproporcionais ao tamanho da cabeça. Não tinha pálpebras e nem cílios para piscar. A pupila era bem pequenininha, então dava a impressão que, além de grandes, também estavam arregalados, como se gritassem. Misericórdia, imagina ver isso no pé da cama, gente. A cabeça era semi-transparente. Eu conseguia vê-la com clareza, mas também conseguia ver o quarto através dela. E ela era silenciosa, não emitia um único barulho sequer. Além de todas essas características, havia mais uma. A cabeça tinha uma espécie de névoa cinza que dançava à sua volta. A névoa não era transparente e eu não conseguia ver através dela.
Tinha momentos que a cabeça sumia no meio dessa névoa e reaparecia, saindo de dentro dessa espécie de fumaça. A névoa também não se dissipava pelo quarto, ficava concentrada ao redor da cabeça. A cabeça flutuava lentamente pelo quarto e seus olhos arregalados ficavam olhando de um lado para o outro, como se estivesse procurando alguma coisa. Até que ela fixou seus olhos em mim e começou a flutuar na minha direção, bem devagar. Nesse momento eu me apavorei. Fechei os olhos e tentei orar o Pai Nosso, mas eu fiquei tão nervosa que eu embaralhava os versos. Eu esqueci algumas partes da oração, eu invertia as palavras. Então eu comecei a gritar comigo mesma em pensamento. Não tá dando certo, não tá dando certo. Abri os olhos de novo e agora a cabeça estava mais ou menos na altura dos meus calcanhares, flutuando a mais ou menos 1 metro acima do meu corpo e continuava se aproximando. Dessa vez eu reparei um detalhe interessante. Num determinado momento, a cabeça esbarrou na parede do quarto. Eu durmo do lado da parede. E nisso, a parede que encostou na parte... a parte que encostou na parede se desmanchou, virando névoa. E só ficou meia cabeça. Então, ela se afastou da parede, vindo mais para o lado, e a névoa refez a parte da cabeça que faltava. E eu pensei, será que esse troço está materializado? Pois eu tive a impressão que ela não atravessou a parede como um fantasma, e sim esbarrou nela e se desmanchou. Por um momento eu cogitei a hipótese de sentar a mão naquilo ou chutar ela para ver se ela se desmanchava por completo. Mas e se ela me mordesse com aqueles dentões? Aí eu achei melhor não arriscar. Ana, sabe qual era a sensação que eu estava tendo naquele momento? Olha, eu posso imaginar, eu estaria fazendo xixi nas calças, eu estaria... Se tivesse acordado ainda, se não tivesse desmaiado ainda, eu ia estar paralisada, com muito medo, com raiva, com ânsia de vômito, vendo aquela cabeça desse jeito flutuando no quarto. Bom, mas vamos ver. Sabe qual era a sensação? Era como se uma bomba fosse explodir em cima de mim e eu tinha apenas alguns segundos para tentar desarmá-la. E eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa e rápido. Fechei os olhos de novo e tentei orar mais uma vez, mas eu não conseguia focar na oração. Abri os olhos de novo e a cabeça se aproximou mais, chegando agora em cima das minhas coxas, perto da barriga. Nesse momento, eu reparei em mais uma coisa. A cabeça estava flutuando acima do meu corpo e em nenhum momento eu a vi de fato olhando para mim, para o meu rosto. Ela olhava para frente, em direção a uma prateleira que eu tenho fixada na cabeceira da cama. Mas na hora eu não pensei muito a respeito, né? Então eu fechei os olhos de novo e fiz a primeira coisa que me veio na cabeça. Comecei a cantar um hino. Porém, assim como na oração, saiu tudo errado e eu não lembrava de nenhuma letra. Abri os olhos de novo e agora o cabeção estava flutuando em cima da minha cabeça. Nesse momento eu só via fumaça e parte dos olhos arregalados daquilo encarando a prateleira acima da minha cabeça. Fechei os meus olhos mais uma vez, me concentrei e comecei a cantar. E dessa vez saiu alguma coisa. Eu vou deixar a letra daqui em forma de poesia para facilitar para Ana ler. Então era assim: Deus é por mim, nada tenho a temer. Por que hei de duvidar? Ele em tudo me pode valer, só nele vou confiar. Estou com Jesus, meu Senhor, vou vencer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus me faz saber. A nada aqui temerei, pois eu bem sei que tudo está sob as ordens do meu rei. E eu cantei bem baixinho isso, como se estivesse orando. E após esses 2 versinhos, eu desmaiei. Então acordei de manhã perplexa, procurando a cabeça e pensando, como assim? Como eu consegui dormir no meio daquela situação?
Eu estava apavorada e com aquilo flutuando em cima de mim. Como é que eu dormi? Contei para o meu esposo o que aconteceu e disse que aquela aparição me lembrava alguma coisa do folclore japonês. Não me era estranha. Então corri para o computador e comecei a vasculhar. Primeiro os desenhos do estúdio Ghibli. Eu não sei se é assim que fala, gente. Mas do estúdio Ghibli. É assim que fala. É que eu adoro. Os meus favoritos são O Castelo Animado e A Viagem de Chihiro. Eu também. E também tem o serviço de entregas lá da Kiki. Do Totoro é A Viagem de Chihiro, né? Tem vários. Tem Os Pequeninos. Enfim, eu gosto muito também. Bom, em A Viagem de Chihiro, tem 3 cabeças verdes que ficam pulando pra lá e pra cá. Elas falam... Como que é? Oi, 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 oi. Elas ficam pulando e falando assim, oi, oi, oi. Então, elas ficam pulando pra lá e pra cá. Elas são zoiuda e tem um narigão. Mas ainda não eram elas que eu estava procurando. Procurei por yokais e encontrei a lenda dos... Rusmé, ajuda eu aí, eu não sei falar essas coisas em japonês. A lenda do Sogenbi. É assim? Não sei. Uma cabeça humana que flutua em volta... uma cabeça humana que flutua envolta em chamas. Mas ainda não era parecida com o que eu vi. Então, do Sogenbi, não sei, apareceu uma matéria em um blog sobre pokémons inspirados em yokais. Sim, gente, Pokémon. O nome da matéria era Morte, Espíritos e Demônios dentro de uma Pokébola. Fui lendo a matéria, até que apareceu um Pokémon inspirado no Sogenbi. E quando eu olhei para o desenho, eu gelei. Era como se o criador do anime tivesse visto o mesmo que eu e tivesse transformado ele num cartoon, colocando apenas suas características mais marcantes. O nome do personagem é Gastly, Pokémon do tipo fantasma. Contei para minha tia, experiente em assuntos sobrenaturais, o que aconteceu, e enfatizei que a aparição não demonstrou interesse em mim e nem no meu esposo, pois ele não chegou sequer a olhar para a gente. Pelo contrário, eu pensei que ele estava olhando para mim, mas no fim ele mantinha os olhos olhando sempre para frente, em direção ao que estava na prateleira. E a minha tia disse: o que estava na prateleira pertencia a ele. O que tinha lá em cima? Contei que havia alguns livros, remédios e enfeites. E a cabeça estava com o olhar focado nos enfeites. Minha tia queria que eu desse mais detalhes sobre esses enfeites, mas eu fiquei com vergonha de falar o que era. E disse que não era nada demais. Assombrados, acredito que vocês estão curiosos, sim, para saber o que era que estava em cima da prateleira. O que eram esses enfeites? Para quem acertou, parabéns. Eram bonequinhos do anime Pokémon. Eu e meu esposo tínhamos uma loja geek. E depois que ele arrumou um emprego e passou a ganhar mais, eu peguei esses bonequinhos e coloquei em cima da prateleira para enfeitar o quarto. Eles eram coloridos e muito bonitinhos. Porém, eu não tinha o Gastly, é isso, o Pokémon fantasma. Eu tinha os principais da primeira geração e alguns das novas gerações que eu não conheço. Não tô dizendo que Pokémon é coisa do capeta, tá, gente? Até porque muitos deles foram inspirados na natureza, como tartarugas, sapos, patos, girinos, lagartas, borboletas, abelhas, né? E eu também sempre soube que a palavra Pokémon é a abreviação de Pocket Monster, ou monstro de bolso. Então é justo que eles sejam monstrinhos. Mas infelizmente esse Pokémon, fantasma em especial, e não é só esse, mas alguns outros foram inspirados em criaturas do folclore japonês que não são do bem. Se você gosta de Pokémon, pois eu também gosto, fez parte da minha infância, tenha preferência por aqueles que foram inspirados na natureza. E se você tiver dúvidas, pesquise a inspiração de cada um deles.
Por via das dúvidas, achei melhor recolher os bichinhos e guardá-los em uma caixa. Vocês acham que o relato acaba aqui? Nananina não. Passados uns 15 dias, eu e meu irmão mais velho fomos levar a nossa mãe no médico. Era um exame de rotina. No caminho, minha mãe perguntou para ele: Fulano, essa noite eu escutei um tropé na sua casa, uma gritaria, um corre-corre de madrugada. O que aconteceu? Meu irmão mora numa casa que ele construiu em cima da casa da minha mãe. Minha mãe mora no meio e eu em uma casa embaixo da dela. E ele respondeu: Nossa, essa noite eu sonhei que algo horrível estava dentro do quarto. Era uma cabeça e tinha 2 olhões esbugalhados. Tinha também uma coisa em volta dela que eu achei que fosse cabelo, mas depois eu vi que era fumaça. Eu tomei um susto tão grande que o meu braço esquerdo chegou a adormecer na hora. Eu acordei gritando e grudei na Beltrana, a esposa dele. Então a Beltrana também começou a gritar porque se assustou com o meu grito. E o nosso cachorro, que é um pug, também acordou assustado com nossos gritos, começou a latir e chorar. Quando eu abri os olhos, aquela coisa ainda estava no quarto. Só que foi ficando transparente até desaparecer por completo. Foi o bicho mais feio que eu já vi até hoje. E mesmo depois de acordado e não vendo mais aquela cabeça no quarto, os meus braços e as minhas costas não paravam de arrepiar. Então eu e a Beltrana fizemos umas orações e voltamos a dormir. Aí eu perguntei se a cabeça olhou diretamente para eles, ou para ele, e ele disse que sim, que se deparou com aqueles olhos enormes olhando para ele, mas não conseguiu reparar em mais nada, se tinha boca ou não, ele só viu que era uma cabeça, os olhos e a fumaça. Depois que ele me contou isso, eu fiquei preocupada. Será que durante esses 15 dias essa cabeça ficou zanzando por aqui? O que ela foi fazer lá no meu irmão? Que eu saiba, ele não tem e nunca teve uma figura de Pokémon. Meu irmão também é sensível ao mundo espiritual. Porém, a esposa dele fica dizendo que ele é sonâmbulo, que é tudo sonho, ou que ele sofre de terror noturno. E por causa disso, ele não se protege do jeito que deveria, sabe? Ele não ora todos os dias antes de dormir, ele não tenta expulsar quando essas coisas acontecem, e eu acho isso muito perigoso. Ele só conta essas coisas para mim e para o meu esposo. Perto da esposa, ele finge que tudo é coisa da cabeça dele. Bem, Ana e Assombrados, esse é o meu relato. Eu deixei algumas imagens em anexo, uma delas é o Pokémon fantasma do anime, e outra é uma ilustração que o meu esposo caprichosamente fez para enviar para o seu canal. Ah, então eu posso mostrar? Eu peço encarecidamente que você mostre, ok? Até porque queremos que vocês possam comparar os dois e tirar suas próprias conclusões. Se foi só coincidência ou se o que eu disse tem algum fundamento, né? Tirar suas conclusões, se foi coincidência ou tem algum fundamento. Lembrando que as duas figuras não são idênticas, tá? O Gastly, no caso o Pokémon, é um cartoon, como se fosse uma caricatura daquilo que eu vi. Um beijão para todos e até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês então. Vou colocar aqui. Primeiro Pokémon, tá bom? É esse daqui, o Pokémon. E agora eu vou colocar o que ele desenhou. Olha que legal! Olha, gente, vou até deixar maior aqui. Deixa eu vir pra cá. Olha aqui, então a cabeça seria isso daí. Uma cabeça mesmo com narigão. Esses olhões com a pupila, com a bolinha bem pequenininha no meio. E os dentes aqui, só que não tem lábio.
Não é que ele tá rindo, é que ele não tem lábio e mostra tudo. E essas fumaças ao redor. Misericórdia. Que coisa esquisita. Mas eu amei essa ilustração, gente. Ilustra, mas olha que legal. Fiquei olhando. Deixa eu mostrar de novo aqui o... Olha lá, tá vendo? Ou seja, isso daqui... Tá vendo o tamanho do olho com a pupila pequenininha? Os dentinhos, nesse formato assim. E a fumaça ao redor. Tá vendo? Agora fala aí, gente. Deixa eu continuar aqui. Vou deixar a ilustração aqui. Se alguém já viu algo parecido, já também manda o relato. Agora, fala aí, é coincidência ela ter visto isso, essa coisa tão peculiar aí? E aí, depois de 15 dias, o irmão relatar sem saber da história, que viu a mesma coisa praticamente? E esse negócio olhava pro Pokémon. Gente, tem um Pokémon? Pokémon na vida real. Ah, uma cabeça. Será que essas cabeças... Então, é isso? Porque tem vários relatos aqui de cabeças flutuantes, viu, gente? Tem vários, né? Que a cabeçona fica assim, ó. Vocês que acompanham o canal aí devem saber, né? Que vê os relatos aí sabem do que eu tô falando. Olha lá. Muito interessante. Parabéns pela ilustração. E deixem suas opiniões. Rapaz, o que será, né? Será que tem a ver mesmo com a inspiração ali de algum Pokémon? Se alguém souber de mais alguma coisa, tiver alguma história, manda pra gente, ok? Deixa eu dar beijinho aqui. Minha falecida avó vem me visitar. Olá, Ana, olá, assombrados. Hoje serei eu que vou contar um relato doce pra vocês. Relato doce? Meu nome é Fulana, pode me chamar de Fulana. Tenho 20 anos e sou de São Paulo. Bom, eu sempre fui muito apegada à minha avó por parte de mãe. Ela foi, sem dúvidas, a melhor pessoa que eu já conheci e até hoje sinto uma falta tremenda dela. Fiz até uma tatuagem em homenagem a ela. Ela partiu quando eu tinha mais ou menos 11 anos. O estranho é que algumas coisas passaram a acontecer só anos depois, quando eu já devia ter uns 15 ou 16 anos. Não sei bem. E continua até os dias de hoje, tá? E um detalhe, quando ela e meu avô se foram, eles deixaram a casa deles de herança, então nós nos mudamos para essa casa que eles moravam. As coisas começaram a acontecer anos depois que nos mudamos para lá. Um dia eu ia sair com meu pai para algum lugar, então eu estava me arrumando no meu quarto enquanto esperava ele chegar para me buscar. Quando terminei, fui para a sala para esperar ele. E para chegar lá eu tinha que ir por um corredor e passar pelo quarto dos meus pais, antigo quarto da minha avó. Quando eu passei pela porta do quarto para sentar no sofá, eu senti um cheiro muito, muito forte da minha avó, concentrado, parado ali na porta do quarto. Ana, não tinha como ser algum perfume dela, porque acabou há anos e eu estava sozinha em casa. Congelei e voltei para sentir o cheiro. Fiquei lá por muito tempo até esse cheiro se dissipar. Eu sabia que era ela que estava aqui, ou que estava ali, né? E isso era só o começo. Eu nunca tive medo, muito pelo contrário. Eu sabia que ela vinha me ver e isso me deixava extremamente feliz. E isso se repetiu, agora de uma forma que eu mal sei explicar. Umas semanas depois desse primeiro ocorrido, eu estava tranquila no sofá depois da escola, mexendo no celular, quando sinto o cheiro dela novamente. Mas não foi só um cheirinho. Eu senti como se esse cheiro fosse quase palpável. E esse cheiro caminhava. O que eu senti é que esse cheiro estava novamente na porta do quarto dos meus pais. Atravessou a sala, passando por mim e saiu pela porta da frente da casa. Eu senti o cheirinho dela passando por mim, como se fosse uma massa invisível de perfume.
esse eu confesso que me assustou um pouquinho. Mas era minha avó, né? Então tá tudo bem. As coisas foram subindo de nível. A partir disso, eu passei a sentir o cheiro dela com muito mais frequência, mas de uma forma mais tranquila e suave. Eu estava sempre sentindo o cheirinho dela. Houve uma noite que eu até gostaria de uma opinião sua e dos assombrados, para a gente entender melhor o que aconteceu. Foi assim, era tarde já, e eu estava quase indo dormir, dando uma última mexida no meu computador quando senti novamente o cheirinho dela. Mas estava estranho, porque ele vinha bem forte no meu nariz e depois ficava fraco. Aí ele vinha forte de novo e ficava fraco de novo. E ficou assim, numa frequência que começou até a me incomodar um pouco. Decidi ir dormir mesmo assim, com o cheiro dela indo e voltando. Deitei, virei de lado, encolhida. Nessa hora eu senti a minha coxa formigar, numa área muito específica, como se fosse do tamanho da mão dela. Eu já vi vários conteúdos sobrenaturais que associam o formigamento ao contato físico de algo que não está mais aqui, seguido de arrepios e tudo mais, né? E é nisso que eu acredito. Eu imagino que ela tenha encostado mesmo em mim. Eu senti isso. O que vocês acham? Eu acho que pode ser, sim. Sim, talvez não, né? É difícil afirmar. Mas pode ser. Você já sentiu o cheiro, você sente que é ela que tá ali. E esse formigamento numa área específica, pode ser. Pode ser. Apesar que eu já senti, agora eu tô pensando aqui, eu já senti uns formigamentos, assim, uns pedaços do corpo, assim, ou às vezes até dá uma quentura, sabe? Você fala, ixi, parece até que tem alguma coisa encostando, passando, tipo uma linha, assim, mas eu acredito tudo isso a sangue circulando, ou a falta dele em circular, não sei. Agora eu tô pensando, será que encosto em mim, mas nas pernas? Ai, mais nas pernas que acontece, né? Ai, que bom que não é no ombro. Bom, continuando. Cheguei até a sentir o cheirinho dela 2 dias seguidos, quando eu estava na faculdade. Atualmente parei de sentir, porque me mudei de cidade. Eu estou há alguns meses aqui e não senti nada dela ainda. Confesso que sinto falta. Sobre a minha família, eu contei para eles todas as vezes que eu senti, e eu sou a única que sinto. Minha mãe, na verdade, chegou a sentir só uma vez, mas foi na semana em que a minha avó se foi. Eu lembro bem desse dia, ainda estava longe de nos mudarmos de casa. Estava eu e minha irmã mais velha, no nosso quarto, quando do nada minha mãe entra com uma cara confusa e nos pergunta: meninas, alguma de vocês passou o perfume da avó? Eu e minha irmã respondemos que não. Então minha mãe saiu do quarto ainda confusa. Anos mais tarde, eu, contando sobre sentir o cheiro da avó regularmente, minha mãe disse mesmo que já sentiu. Ela comentou sobre esse dia e disse que nos perguntou porque sentiu muito forte o cheiro dela na casa e pensou que poderia ter sido a gente, mas não foi. Foi assim que reconhecemos que desde quando ela se foi, ela vem nos visitar para saber se está tudo bem. Eu fico extremamente feliz por ter a oportunidade de sentir o cheirinho dela mesmo depois de tantos anos. Foi isso, Ana. Obrigada pela oportunidade de eu contar minha história. Beijos a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, é uma visita que acontece, foi por um período, um tempinho, né? Porque eu acho que se isso é muito recorrente, se parece que ela tá lá o tempo todo, eu não sei se isso é muito bom. Porque ela deveria seguir e ir para um lugar, certo? E não ficar na casa ou ficar ali. Significa que ou ela tá pegada, ou alguém tá prendendo ela por ali, né, e tal. Mas foi por um período, ela talvez tivesse os motivos de querer estar junto, de querer, às vezes, proteger de alguma forma, tá ali junto por um tempinho, né? E a presença dela sendo sentida por um perfume, pelo perfume dela, bem característico dela, é bem interessante também, bem legal. Mas depois vocês não sentiram mais nem na casa que era dela. Porque ela se mudou e falou que não sentiu mais. Mas na casa ainda é possível sentir? Ou vocês mudaram de casa e não tem mais contato com aquela casa? Não entendi direito.
Vamos lá. Agora sim vamos ler... Opa, peraí. Este daqui, ó. Peripécias da minha cachorra sensitiva. Olá, Ana e assombrados. Espero que estejam todos bem. Nenhum nome foi citado no relato. Ana, faz 4 anos que tenho uma cachorrinha bulldog francês preta, que vou chamar aqui de Lilo. Sempre tive gato, então Lilo é o primeiro animal canino que tenho mais contato. Notei bastante diferença, além da espécie, é claro. É uma felicidade extrema e a necessidade que ela tem de me proteger. Ela mesma criou uma hierarquia em casa, pensando em uma alcateia de lobos. Meu marido é o alfa, na cabeça dela, e eu sou o ômega, posição mais baixa na hierarquia. Talvez por isso a necessidade dela de me proteger, porque ela está acima de mim, entendeu? Ela é muito esperta. Quando quer passear, por exemplo, fica olhando para a guia que fica pendurada perto da porta. E o mais interessante, como fico muito em casa e convivo bastante com ela, eu sei os olhares dela, sabe? Quando ela quer me mostrar algo, ela fica olhando fixamente para mim e dá um latido meio baixo e abafado. Aí eu me levanto e ela me leva para onde ela quer. Às vezes é um biscoito ou até me mostra onde tem uma borboleta. Quando é algo que ela quer marcar território, ela dá como se fosse uns espirros assim e anda para trás. Bem, toda essa descrição de comportamento foi necessária para os eventos que vou relatar agora. Então, o primeiro evento, o instinto de proteção. Geralmente, entre meia-noite e 3 da manhã, eu sempre acordo. Aproveito, vou no banheiro, volto para a cama para dormir novamente. Lilo não acorda, fica dormindo, chegando a roncar alto de tão profundo o sono. Enquanto tento dormir Enquanto isso, eu tento dormir novamente. Enquanto tento dormir novamente, começa. Começa o quê? A roncar, é isso? Bom, acho que por tentar me ajeitar na cama para dormir, a Lilo acorda. Ela muda de posição na cama e fica olhando para o corredor. Sim, ela dorme comigo, para ser mais exato, assim, em cima de mim. Ou das minhas pernas, ou com a cabeça na barriga. Ela fica olhando para o corredor por um tempo e do nada fica rosnando e às vezes chega a correr latindo, como se estivesse seguindo e tentando espantar algo. Isso acontece várias vezes na semana e notei que é quando eu não faço limpeza na casa. Agora eu faço com mais frequência. Faço uma defumação ou com palo santo ou sálvia ou arruda. Nos dias que faço a defumação, ela dorme a noite inteira. Segunda coisa, ela viu algo quando olhou para o quadro. Eu tenho um quadro no andar de cima de uma tia minha que faleceu há alguns anos. Foi minha própria tia que pintou esse quadro. Me lembro que ela dizia que não era um dos melhores porque ela ainda estava aprendendo quando ela fez o quadro. Quando ela morreu, eu juntei tudo que ela me deu de presente e coloquei perto do quadro. 2 estátuas de gato e uma coruja. Também coloquei a foto da missa de 7º dia junto com uma oração impressa. Para quem assistiu Viva, a Vida é uma Festa, ficou muito parecido com o altar de homenagem que eles fazem. Um dia estava sentada no sofá e vi a Lilo com um comportamento territorialista. Ela olhava em direção ao quadro, espirrava e andava para trás. Antes que alguém venha dizer que ela estava fazendo isso para as estátuas, do chão não dá para ver nenhuma, só metade do quadro. Ela fez isso umas 5 vezes. Achei estranho e até filmei. Ela não parava. Depois de fazer por um bom tempo, perguntei para ela o que ela estava vendo. Eu disse que ali só tinha o quadro da minha tia fulana. Quando eu disse isso, ela uivou e não tirava os olhos do quadro. É claro que eu não fiquei mais lá, né? Eu desci as escadas com ela nos braços. Não fiquei com medo, mas ela estava visivelmente incomodada com algo. Eu ainda disse antes de descer:
Ô, tia fulana, não perturba a cachorra, não. Depois desse dia, ela nunca mais nem olhou para o quadro. Terceira coisa, uma coisa que só ela viu. Nesse dia, estava na cama fazendo uma maratona de relatos sobre elementais que tem no canal. Eu acho que tinha visto todos de fadas e estava em um só sobre duendes. Eu tinha feito um amontoado de lençol e travesseiro para ficar confortável. Foi quando a Lilo começou a ver algo e tentar pegar com as patas. Eu não liguei porque é bem comum ela ficar brincando sozinha, como se tivesse algo imaginário. O problema é que a coisa imaginária que ela estava vendo veio para os lençóis que estavam atrás de mim. Lilo veio enlouquecida, procurando. Eu via que o olhar dela era como se algo tivesse corrido e ela estivesse procurando mesmo. Depois disso, começou a tatear e a cavar os lençóis. Eu pausei o vídeo e disse para ela parar. Com isso, ela foi para os meus pés, mas com os olhos no lençol, e fez um latido baixinho e abafado. Nem liguei. Me acomodei de novo para dar o play no vídeo novamente. E senti algo no meu cabelo. A parte do meu cabelo que fica bem em cima da testa subiu sozinha e caiu. Meu cabelo estava preso e caiu no meio da minha testa, como se alguém tivesse puxado gentilmente e soltado. Menina, pensa num susto. Meu cabelo é longo, não tinha como ele ter se soltado sozinho. Olhei para a cachorra e ela estava vidrada, olhando para mim paralisada. Puxei os lençóis, os travesseiros, a cama. Eu não vi nada. Pensei que podia ser um inseto. Lilo tinha visto algo indo para os lençóis e a coisa puxou meu cabelo. Aí eu pensei, como é que um inseto vai puxar meu cabelo desse jeito? Bem, não sei o que foi, mas eu não vi. Quem viu foi a Lilo. Rindo, só que de nervoso. Saí do quarto e fui fazer outras coisas. Esse foi o relato de hoje sobre a minha protetora sensitiva, o meu anjinho Lilo. Muito obrigada, Ana, e assombrados, beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Será que, vendo os relatos de fadas e duendes, será que algum se manifestou por lá e a Lilo viu? Cães, dizem que cães, gatos, né, eles veem além do que a gente vê. Então, beleza. Contado este. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.